Olá, irmãos, amigos. Aqui estamos mais uma vez, como sempre, gratos ao nosso bom e eterno Pai Celestial. Sem Ele, nada seria possível. Damos sequência nessa gravação de mensagens. Deus assim me permitindo, gravarei até o último dia da minha vida. Espero que assim também, com aquilo que Deus me ensinou, eu possa estar também abençoando sua vida. Lembrando que a base é a palavra de Deus, não é a minha palavra. O poder está na palavra de Deus, não na minha palavra. Eu não tenho poder algum. Sou apenas um servo que amo estudar este livro sagrado. Amanhã vou tratar sobre a sarça ardente. E depois de amanhã vou fazer uma série de 7 sobre o grande eu sou. Quem é o grande eu sou? Qual o nome de Deus? Vou provar para você na Bíblia que nós não devemos usar o nome Jeová. O nome Jeová não é correto. Esse nome é errado, não deve ser usado. E vou mostrar para você quem é Jesus ali no grande eu sou, que realmente está escrito no texto hebraico nesta passagem. Mas ontem nós vimos sobre a geração escrava. Então não tem como fugir, estudar Cristo sem estudar o personagem Moisés. E nós vamos dar início hoje sobre Moisés. Vamos gastar algumas mensagens, estudos neste assunto Moisés. Ele é tido como um libertador. Jesus é o libertador. Moisés é um dos libertadores que é mencionado no Velho Testamento. E hoje nós vamos ver o início, o nascimento de Moisés. Mostramos já alguns gráficos na sequência de onde vem Moisés, a genealogia muito importante. Precisamos compreender a genealogia para entender a perfeita e poderosa palavra de Deus. Eu quero ler um texto aqui em Êxodo capítulo 2, versículo de número 2, que diz assim, ó: E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e, vendo que era formoso, escondeu 3 meses. E vendo que era formoso, escondeu 3 meses. Tem um livro aqui de tipologia. Esse livro, ele mostra tipo de Cristo no Velho Testamento, num geral. E eu vou lendo, estudando, não só esse, como tantos outros materiais. Pessoas se esforçaram, louvado seja Deus, para manter materiais assim para nós. Eu quero fazer umas comparações aqui com os textos bíblicos, só para você ter noção. São muitos. E eu destaquei alguns, eu grifei alguns, mas são muitos. Eu não vou ler todos. Mas como Moisés é um tipo de Cristo. Veja só. No Salmo 105, verso 26, sobre Moisés, seu servo. Mateus 12, 18, Jesus é meu servo. Em Deuteronômio 18, 15 ao 19, Moisés é o profeta. Em João capítulo 6, 14, Lucas 7, 16, Jesus é o profeta. Em Salmo 90, verso 6, Moisés é o sacerdote. Um paralelo, em Hebreus 7, 24, Jesus é o sacerdote. Em Deuteronômio 33, 4 e 5, Moisés é rei. Em Atos 17, 7, Jesus é rei. Em Juízes 18, 13, Moisés é juiz. Em João 5, 27, Atos 17, 31, Jesus é juiz. Em Êxodo 3, 1, Moisés é pastor. Em João 5, 27, em João 10, 11, Jesus é pastor. Aí eu não vou citar mais os textos por questão de tempo. Moisés é apresentado como líder, Jesus como líder. Moisés é apresentado como o mediador, um mediador, em Êxodo 33, 8 e 9. Isso é importante ver o verso. Jesus, irmãos, 1 Timóteo 2, verso 5, ele é o único mediador entre Deus e o homem. Único. Ele não é um mediador, ele é o mediador. Moisés é intercessor, Jesus intercessor, Moisés, libertador, em Atos 7, 35. Jesus é o libertador da semente de Gênesis 3,15, cumprimento da profecia. Ele é um governante, Jesus governante. Faraó ordenou que todo o seu povo lance no Nilo
todo menino recém-nascido. Na época de Cristo, Herodes ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O diabo ofereceu tudo a Jesus e lhe mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e Jesus recusou. Moisés, pela fé, saiu do Egito. Jesus, do Egito chamei meu filho. E assim são tantas comparações. Quero pular aqui, são muitas, quero ler as finais. Agora veja o contraste entre Moisés e Jesus. João 1,17, a lei dada por Moisés. Jesus, João 1,17, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A glória que desvanece, Moisés. Jesus, a glória excelente. Moisés, quando brilhava o rosto de Moisés, o povo temia. Quando o rosto do Senhor brilhava, corriam até ele. Contraste agora entre Jesus e Moisés. Primeiro ato registrado de Moisés, matar um homem. Primeiro ato de Cristo em Marcos, curar um homem. Primeira praga, água transformada em sangue, sinal de maldição. Jesus, primeiro milagre, transformou água em vinho. Contraste, incapaz de salvar, Jeremias 15:1, Moisés. Capaz de salvar definitivamente, Hebreus 7:25. Moisés foi fiel como servo, mas Cristo como filho sobre a casa de Deus. A lei quebrada nas suas mãos, Jesus, a lei perfeitamente guardada no coração. Moisés, pão que sustentava a vida, Jesus, o pão que dá vida. Moisés, orando por um leproso, Jesus, curando um leproso. Moisés, a primeira Páscoa, Jesus, a última Páscoa. Moisés, disposto a ser substituto. Jesus, substituto de fato. Moisés, 40 dias no monte. Jesus, 40 dias no deserto. Êxodo incompleto, Jesus. E falavam sobre a partida do Êxodo de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém, Lucas 9:31. Interessante, Moisés como um tipo de Cristo, e você tem tantas outras que eu pulei, algumas que eu grifei, mais interessante. Então não dá para você estudar a pessoa de Cristo sem estudar a pessoa de Moisés, sem ver a genealogia. Quem foi este homem? Moisés foi o libertador que libertou a nação de Israel, da qual viria a semente da profecia de Gênesis 3,15, do libertador, do único libertador, Jesus Cristo. Quem era Moisés? O texto diz que ele era filho de Joquebede e de Anrão. Eles vieram de qual tribo? Tribo de Levi. Moisés vem da linhagem sacerdotal. Moisés é de uma linhagem, de uma tribo de onde saíram os sacerdotes. O que aconteceu na época de Moisés? Nós vimos no anterior ontem, Israel era uma nação de escravos. Sendo uma nação de escravos, o faraó da época de José morreu. Levantou-se outro faraó que não temeu o povo de Israel. E ele ficou preocupado, vendo aquela nação crescendo tanto que poderia dominar o Egito. O que ele fez? Mandou matar todas as criancinhas que nascessem do sexo masculino. Era para jogar no rio Nilo. Primeiro deu ordem às parteiras para matar as crianças. Depois não deu certo. Ele, toda criança que vocês pegarem, com 2 anos, jogue no rio Nilo, jogue para os crocodilos. E assim o que aconteceu? Joquebede engravidou. E ela não sabia se seria menino ou menina. Naquele momento ali de dar à luz, a atenção de Joquebede. Se for uma menina, ela vai escapar com vida. E se for um homem, como os demais, vai morrer. Quando aquela criança nasce, tento eu imaginar o semblante de Joquebede olhando para a parteira, talvez ali só com o semblante perguntando, talvez sem palavras, homem ou mulher, talvez só por sinal. E ela, a parteira, afirmando, homem. Garoto formoso, como diz o texto bíblico. O garoto era formoso. E agora, o que fazer? Só tinha uma coisa a fazer: viver pela fé, confiar em Deus. Para o homem, impossível. Não tinha solução para Moisés se salvar. Era impossível, mas tinha Deus. Deus pode todas as coisas. Joquebede resolveu esconder o garoto. Agora pense,
ela desobedeceu a autoridade máxima. Ela desobedeceu uma ordem do Estado, do governo. Ela cuidou de um garoto que teria que morrer. Quando as ordens do governo são contra a palavra de Deus, o salvo não deve obedecer. Quando as ordens do governo podem se encaixar, nós devemos respeitar as autoridades. Se a ordem do governo for contra a palavra de Deus, nós, os servos de Deus, não podemos obedecer. Joquebede desobedeceu e confiou somente em Deus. Só que o garoto foi crescendo, e agora? Chegou o ponto que ela não tinha mais como esconder. Não havia solução para Moisés sobreviver. Solução humana. O que estava ocorrendo? Deus no céu, projetando a salvação de Moisés aqui na terra. Salvação física. Deus estava lá no céu, querendo que Joquebede confiasse nele. Se Joquebede confiasse nele, ele iria conduzir todo o seu plano. Deus não tem problemas. Deus tem planos. Não havia solução nenhuma. Os soldados entravam nas casas, matavam as crianças, iriam matar Moisés. Ele seria jogado naquele rio cheio de crocodilos, seria uma bocanhada só, e jaz uma criança. Mas Deus estava protegendo Moisés. Deus lá no céu fazendo plano com Joquebede aqui na terra. E Joquebede, pela fé, confiou no Senhor. Senhor, faça alguma coisa para salvar meu filho. E Deus disse, você confiou em mim, Joquebede. Eu vou te orientar. Joquebede, prepara uma caixinha, uma arca. Fecha com betume. Coloca a criança dentro. Coloca no rio. Imagina os detalhes, Deus orientando Joquebede. Coloca o garotinho lá no rio do qual ele iria morrer. Agora serviu como meio de salvação para o próprio Moisés. Como Deus age. E interessante, os crocodilos não sentiram o cheiro de uma criança ali, talvez por causa do betume, talvez, que Deus orientou que ela vedasse ali com betume. Deus programou tudo pela fé de Joquebede. Ela pediu, Deus me ajude, Deus não tem problemas, eu tenho que repetir isso. Ele tem planos. Deixa Deus mover os planos dele na sua vida. Deixa Deus aplicar os planos dele na sua vida. Pastor, não tem mais solução, eu estou num problema. Você não está num problema pior do que o de Joquebede, não. Ela era uma escrava. O pai era um escravo. Moisés era um escravinho. Ele nasceu numa família de escravos. E agora? O que fazer? Deus orientou Joquebede. Joquebede vai lá e prepara da maneira que Deus orientou, colocou o garoto lá. O que acontece? A filha, a princesa, a filha do rei, vem no rio com as suas servas ali se lavar. Quem que ela encontra? Moisés no cestinho. Deus ainda tinha preparado quem? A irmã mais velha de Moisés, Miriam, aquela adolescente ali para ficar de olho no que iria acontecer, acompanhando de perto o que iria acontecer. E assim ela fez. Quando a princesa vê que é um bebê, vê que é formoso, quem se aproxima? Miriam. Tudo programado por Deus. E aí Miriam pergunta, e agora? E ela, é filho das hebreias? Quer que eu chame uma hebreia para cuidar do garoto? Aí ela faz isso. Correu atrás de quem? Da mãe Joquebede. Tudo programado por Deus. Deus não tem problemas, Deus tem planos. Deus lá no céu programando toda a salvação de Moisés, aguardando que Joquebede pela fé acreditasse. Moisés era uma criança, um bebê, ele não tinha como ter fé. Era a mãe, dependia da mãe aqui nesse momento. Depende de você, mãe, para o seu filho, para a sua filha. Pense nisso. Deus programou tudo, manda chamar a mãe de Moisés. Sabe o que aconteceu? Joquebede cria o garoto, livre de toda ofensiva dos soldados do rei. Ele agora está sendo criado como herdeiro, como um príncipe. Ele teve tudo o que os egípcios gostariam de ter e não tinham. Ele foi criado na corte, com a educação da corte, com todo o sustento da corte. Ele teve toda a orientação de um príncipe, Moisés. De onde ele vinha? De uma nação de escravos. Deus tem seus meios, seus planos diante dos problemas nossos que nós causamos ou dos problemas que vieram até nós.
Deus tem seus planos, deixe Deus agir. Moisés cresceu. Sabe quem se tornou Moisés? Um dos maiores homens de toda a história. Moisés foi o homem que libertou a nação de Israel. Moisés marcou o mundo, a história da humanidade. Moisés marcou até hoje toda a história dos hebreus. Moisés foi o libertador do libertador, da semente do libertador. Moisés salvou a nação que conduzia a semente do libertador, Jesus Cristo. Olha só, como Deus é maravilhoso. Moisés cresce no palácio. A mãe de Moisés ganhou salário para cuidar do filho. Deus é fantástico. Nós devemos crer. Nós devemos viver pela fé. Amanhã nós vamos ver sobre a sarça ardente. Quem era Moisés? O que era a sarça? Pense nisto. Deus quer te usar. Como usou Moisés, Deus pode nos usar. Vamos permitir, vamos deixar que Deus possa nos moldar como instrumento nas suas poderosas e grandiosas mãos. Ele é o oleiro. Ele é o único que pode moldar o vaso. Pense nisso. Vamos orar. Deus, obrigado por mais esse momento, por mais uma vez estarmos aqui. Nos ajude, ó Deus, a compreendermos mais e mais a Tua perfeita e poderosa palavra. Obrigado por tudo, Deus, eu te oro, te agradeço, em nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.